Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E neste vídeo eu irei trabalhar com caixinhas de papelão. Gente, essas caixinhas aqui, a minha prima, ela é revendedora, então eu sempre peço para ela, sempre ela tem caixinhas dessas lá sobrando e ela me dá, tá? E eu vou começar com essa caixinha aqui, essa vem com a tampa, mas eu não irei usar a tampa, tá bom? E aí, eu comecei fazendo uma marcação aqui de 4,5 centímetros, tá? Aí, marquei tudo certinho aqui em volta de toda a minha caixinha, passei a régua e do mesmo jeito eu fiz nas laterais. E aqui na lateral, pessoal, eu fiz uma marcação no meio e com a ajuda desse pires, eu tentei centralizar bem certinho, tá? Acompanhando aquele risquinho que eu fiz, para que ficasse bem no meinho, você se certifique aí de que fique sobrando o mesmo tanto de um lado e de outro, tá? E aí, com um pires menor, eu vim fazendo uma marcação por dentro aqui desse arco maior que eu fiz, que isso na verdade será a alcinha dessa caixinha aqui, tá bom? E aqui no lado eu vou só arredondar aqui com a caneta, porque eu não quero que fique nesse formato, eu acho que se arredondar assim, ele vai ficar mais bonitinho. E eu irei cortar com o estilete, tá bom? Mas se você quiser, você pode cortar tudo com a tesoura também. Mas eu prefiro cortar com o estilete porque eu acho que a tesoura ela dói muito a mão. E apenas eu vim acertando aquelas rebarbinhas que ficam, né, que o estilete deixa. Eu vim acertando isso aí com a tesoura, tá? Depois que eu cortei todas as rebarbinhas e ficou tudo certinho, eu peguei um pouquinho de massa acrílica. Mas você pode usar também a massa corrida sem problema algum, tá? Como eu tinha massa acrílica aqui, eu estou usando ela mesmo. E eu passei em toda a borda da minha caixinha, tampando aqueles buraquinhos que fica do papelão, tá? Depois eu peguei um pincel, esse pincel ele tem as cerdas bem duras, tá bom? E eu vim passando aqui na minha caixinha, sempre no mesmo sentido, tá bom, pessoal? Não passe para cima e para baixo, assim, bom, pelo menos eu acho que para fazer esse efeito não vai ficar legal, tá bom? Então, eu vim passando sempre no mesmo sentido para que ficasse esse relevo mesmo das cerdas do pincel, tá? E agora, vamos deixar secar. Enquanto seca, eu preparei aqui um pedaço de papelão que eu recortei, fiz um círculo aqui, usando um pires também, e recortei. E já fui lá e já pintei com a tinta branca. E eu irei usar esse guardanapo de decoupagem que eu tenho aqui, gente, no mínimo faz 10 anos que eu tenho esse guardanapo aqui. Eu usei para fazer um quadrinho para colocar na cozinha e eu só usei uma parte dele e eu guardei porque eu acho lindo demais. Esses dias eu estava olhando nas minhas coisas e vi esse guardanapo, eu falei, eu tenho que fazer algo para usar esse guardanapo, tá? Então, eu centralizei aqui certinho, né, em cima desse círculo que eu recortei. E passei a cola, estou usando cola escolar mesmo, espalhei bem com o pincel, com a ajuda daquela película que a gente retira, né, do guardanapo, eu venho passando aqui esticando, tá, para que fique tudo lisinho, não fique nenhuma ruguinha. E aí eu fiz alguns picotes para dobrar, né, por trás do papelão também e vim passando o pincel com a cola. E agora, pessoal, eu vou começar a preparar aqui uma tinta, né, que se aproxime mais ou menos na cor desse verde que tem aí, né, na minha imagem. Mais ou menos, eu sei que eu não vou conseguir chegar totalmente, mas assim, mais ou menos que fique tom sobre tom, mas aqui, gente, eu já fiz um macaquinho aqui, tá? Vocês também fazem essa baguncinha aí, quando está fazendo artesanato? Eu sempre faço as minhas caquinhas aqui. Eu deveria estar mexendo essa tinta
em um copinho mais fundo, não, né? Mas coloquei direto na bandejinha. Seria até mais fácil, né, gente? Mas a ansiedade tem hora que não deixa a gente pensar direito. Mas então, gente, na tinta branca eu fui colocando o pigmento verde, coloquei o preto, coloquei o amarelo. Depois eu não tinha o pigmento verde, eu usei a tinta para artesanato vermelha, e aí eu fui colocando, gente, assim, fui colocando de pouquinho em pouquinho até se aproximar o máximo daquele verde que tem ali na minha imagem. Mas, enfim, o meu amarelo acabou e eu não consegui aproximar mais a cor. Só que eu achei que ficou ótimo, tá? Ficou tom sobre tom, assim, eu gostei bastante. Então, já comecei aqui a pintar o meu caixotinho, né? Porque ele vai representar um caixotinho, né, pessoal? Pintei ele todo por fora, no mesmo sentido, né, que eu fiz os riscos ali com a massa acrílica, sempre no mesmo sentido, que isso facilita você a pintar, tá bom? E aí, eu só não pintei lá dentro no fundo, porque eu recortei um pedaço de outro papelão e pintei também, vou colocar para fazer o fundo, que eu acho que assim vai deixar a minha caixinha mais reforçada. Depois que ele já está sequinho, pessoal, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui uma lixa, ó, essa é bem grossa, é uma lixa 60, e eu vou passar aqui no meu caixotinho, mas desta vez eu vou passar ele no sentido contrário da que eu passei a massa acrílica, entendeu? Pra ficar mesmo aquelas marcas de desgaste bem aparente, tá bom? Então, eu vou sempre passar no sentido contrário. Aí, eu escolhi aqui alguns stencils, né, que eu tenho aqui. Aí, eu vou fazer alguma brincadeira aqui com esses stencils. Eu peguei um pouquinho da tinta que eu pintei o caixotinho e coloquei um pouquinho só de pigmento preto, não direto na tinta, coloquei aqui do ladinho. E fui colocando na tinta e mexendo para ver o tom que eu queria. Eu só deixei ele um pouco mais escuro, para ficar assim como se fosse um carimbo, entendeu? Um carimbo que já estava apagando ali, não queria que ficasse muito forte, tá bom? E aí, eu misturei esses stencils, peguei uma palavrinha de um, outra palavrinha de outro, tudo que eu achei que fosse combinar aqui no caixotinho, tá bom? Fui lá e invernizei o meu caixotinho com o verniz spray, mas eu acabei esquecendo de mostrar. E aí, eu peguei a minha tagzinha e passei uma cordinha de sisal em volta de toda ela e fiz também um lacinho com a mesma cordinha de sisal, colei aqui, passei também a cordinha de sisal em volta das alcinhas do caixotinho e depois eu passei o verniz acrílico à base d'água na imagem, porque eu fiquei com medo de passar o verniz spray e manchar, porque o verniz spray é a base de solvente, né, pessoal? Então, eu fiquei com medo de manchar, por isso que eu invernizei o caixotinho antes de colar a imagem. E aí, eu não mostrei pra vocês, mas eu bati também o stencil aqui de cada lado do meu caixotinho. E com a buchinha ainda sujinha com a tinta, eu vim passando aqui em alguns lugares pra ficar aquelas marquinhas de desgaste, bem bonitinho. E eu super amei o resultado, gente. Eu tô apaixonada nesse caixotinho. Eu também queria trazer uma forma diferente, assim, de fazer um caixotinho, porque muitos de vocês não têm acesso a ferramentas, talvez não tenham habilidade para mexer com ferramentas. Então, caso você queira fazer, né, um tema aí para um cantinho da sua casa, para decorar, é um jeito bem fácil de você estar conseguindo fazer, tá bom? Mas eu vou deixar para mostrar lá no final o resultado para vocês, todo decoradinho. Agora, eu vou fazer outra caixinha aqui.
Eu separei esse pedaço de papelão e eu vim marcando de 3 em 3 centímetros. Eu fiz isso de um lado e de outro também. E agora eu vou fazer um risco, né? Acompanhando essa marcação que eu fiz, né? Pra ficar tudo certinho. Mas antes de recortar, eu vim passando um pano úmido do outro lado, né, gente? Não do lado que eu marquei, tá? Do outro lado do papelão. Mas eu prefiro, gente, ir borrifando mesmo a água direto ali no papelão, porque assim facilita mais para retirar, né, essa camada aí, tá? E agora eu irei recortar. Depois de todas as minhas tiras recortadas, eu vou começar a trabalhar, então, na minha caixinha. Vai ser uma caixinha igual a que eu usei no projeto anterior, mas nessa aqui eu irei usar a tampinha também, viu? E aí, com a tampinha ainda ali em cima da minha caixinha, eu fiz uma marcação em volta de toda a tampinha, porque eu tenho que colar o meu papelão até nessa marca que eu fiz aí, porque senão depois a minha caixinha não vai fechar, tá? Então, eu colei aqui todos os papelões em uma direção, aí depois eu vim do outro lado colando também. Eu só não colei nessa parte porque é aonde que a minha caixinha vai se encaixar ali, tá? Aí, depois de ter colado todas as minhas tiras, eu começo aqui, na primeira carreira, eu passo uma tira do meu papelão por cima de um e por cima do outro não, por cima de um e por cima do outro não, até no final. A segunda, eu já vou começar fazendo ao contrário, tá? Se o primeiro eu passei por baixo, o segundo eu vou passar por cima. E assim em diante, tá, gente? Seguindo sempre esse mesmo processo aí, tá bom? E aí, aqui no finalzinho, gente, aonde que vai se encaixar a minha tampinha, eu cortei um pedacinho, eu cortei uma camada do papelão, tá? Porque eu irei dobrar pra dentro. E deixando as duas camadas vai ficar muito grosso, então eu cortei uma camada, passei a cola, dobrei e coloquei por dentro ali por trás da tira de papelão. O segundo papelão eu apenas vou cortar porque ele já está escondido ali por dentro. E aí, para fazer aqui a lateral, eu já colei todas as tiras aqui. E as tiras que vão na horizontal, eu vou colar acompanhando essas tiras aqui que já estão coladas, tá? Como se fosse a continuação da tira do papelão, vocês estão entendendo, né? E aí, eu vou colando assim e vou fazendo o trançado da mesma forma que eu já fiz ali, tá? E aí, gente, aqui eu já terminei, né, de fazer o trançado em volta de toda a minha caixinha. E aí, pessoal, na hora de fazer esse mesmo processo na minha tampinha, eu achei que ia ficar muito difícil, porque, gente, foi muito trabalhoso fazer esse trançado aí, porque esse papelão que eu usei, ele era de 2 camadas de ondulação, então eu já tava com a mão toda doendo, os dedos estavam duros. E aí, eu resolvi fazer de outro tipo que seria mais fácil pra mim. Eu fui cortando, né, os papelões, aquelas tiras, eu fui cortando de 3 em 3 centímetros e fui colando, né, um em cada sentido, tá? E eu fui fazendo assim, se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria feito a caixa inteira desse jeito. Iria gastar um pouco mais de cola? Iria, mas a dor na mão ia ser bem menor, tá? Fora que ele fica com um relevo bem alto, tá, pessoal? Então, eu aconselho, se você quiser, faça o processo todo na sua caixa dessa forma aí, recortando os papelões em quadradinhos, tá? É bem mais fácil, tá bom? Fica aqui a dica pra vocês, tá? Na próxima vez eu irei fazer a caixa toda dessa forma. E aí, pessoal, pra ressaltar um pouquinho mais, né, essas nervuras do papelão, eu coloquei aqui um pouquinho de
betume à base d'água na cor castanho claro, tá? Aí eu bati o pincel em cima ali da tinta e fui espalhando bem em cima da minha bandejinha de isopor, para não carregar muito o pincel, e fui passando em cima ali da minha caixinha, do mesmo jeito, sempre na direção contrária das nervuras do papelão, né, gente? E aí depois eu cortei uma tira de um EVA preto, tá? Se você tiver aí um cinto ou um couro, também fica bem legal. Eu não tinha, então eu usei o EVA mesmo. Como o EVA é bem fino, eu dobrei ele ao meio, né? E passei a cola e fiz aqui como se fosse uma alça para minha caixinha. E aí eu cortei 2 pedacinhos de palito de picolé, só para fazer um detalhezinho em cada lado aqui da minha alça, tá bom? Depois de cortar os palitos, eu cortei com esse alicatinho de bico e ele fica umas rebarbinhas, então eu passei na lixa, né, para tirar aquelas rebarbinhas e ficar bem lisinho, e colei com a cola instantânea ali em cima da minha alça. Fiz também essa tagzinha também no EVA. Eu vou fazer como se fosse uma moldurinha aqui em volta da minha tagzinha, com os palitos de picolé também, e vou colar na minha caixinha. E aí, pessoal, eu vou deixar essa caixinha para minha filha organizar algumas coisinhas dela, né? Eu coloquei aqui no quartinho dela, tá? Porque sempre é bom a gente ter essas caixinhas organizadoras, né? Para eles organizar material escolar ou alguma coisinha do quarto que fica bagunçada, tanto do quarto ou da casa. Sempre tem aquelas coisinhas que a gente não sabe onde colocar. Então, sempre é bom ter essas caixinhas organizadoras, né? E a minha filha, modéstia à parte, ela é muito organizada, até mais que eu. Então, ela ama esse tipo de coisa. E aí, eu coloquei aqui essa outra caixinha que eu fiz, pessoal, com aquele papel de saquinho de pão, tá? Eu não mostrei porque eu já tenho muitos vídeos aqui onde eu faço trabalhos, né? Eu fiz caixinhas iguais a essa aí também, usando o saquinho de pão. Na verdade, eu gosto muito de trabalhar com saquinho de pão. Eu acho que o acabamento dele fica muito bom, tá? Mas eu vou deixar passando aqui em cima pra vocês um cards, aonde eu faço uma caixinha igual essa aí, tá bom? E assim também ficou o nosso outro projetinho, que é um caixotinho farm, né? Gente, olha que coisa mais linda, eu tô apaixonada nesse caixotinho. Eu fiz aqui uma composição, montei aqui um mini cenário pra vocês. Gente, eu amo fazer esses mini cenários quando eu tenho, né, coisas que combinem entre si, assim, eu amo fazer esses mini cenários, nem que sejam apenas para tirar foto. Eu acho que traz uma graça, uma beleza para um cantinho da casa da gente, né? Olha, eu guardei todas as minhas tábuas aí dentro, aquelas tábuas que eu fiz em um vídeo, né, lá atrás. Vou deixar passando aqui nos cards também, a hora que terminar esse vídeo e você quiser ver. Aí você clica nos cards para poder conferir esse vídeo aqui também. Eu fiz aquele efeito marchetaria fake, tá? Foi uma coisa que veio na minha cabeça, tá, gente? Eu queria muito ter tábuas de marchetaria, mas como no momento eu não podia ter, eu fiz essas com pintura, mas são somente decorativas, tá bom? E aí, o que vocês acharam dos projetinhos, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei fazer, tá bom? Então, se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso não for inscrito. Um super beijão a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.